dia pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como foi feita aqui a instalação do drywall. Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje porque eu não tenho filmagens da obra, só tenho fotos. Eu vou mostrar para vocês como é que foi o processo. Estou no áudio vendo foto, acho meio chato, vou fazer num formato um pouquinho diferente hoje. Vou falar então como foi feita a instalação do drywall, lembrando que isso é a minha experiência. Tudo que eu falar aqui é sobre a minha experiência e eu não sou profissional da área, muito menos especialista nisso, ok? Então, vamos lá. Então, o processo ele foi dividido em 5 partes. Foi feito primeiro o isolamento, segundo o plaqueamento com drywall, terceiro foi o tratamento de juntas, quarto foi lixar, quinta pintura. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, número 1, isolamento do container. Eu utilizei lã de vidro de 50 mm. Por que eu utilizei essa lã de vidro? Porque ela trazia um isolamento térmico e acústico, diferente de alguns materiais que só fazem isolamento térmico, não fazem acústico. Posso estar enganado em relação a alguns materiais, mas se eu não me engano o 3TC ele é excelente para isolamento térmico, mas que eu saiba ele não tem isolamento acústico, ele é um pouquinho mais caro também. Então a gente utilizou a lã de vidro, que era o que tinha disponível na região. Nós tínhamos outros materiais como lã de rocha, mas era mais caro. Eu preferi trabalhar com lã de vidro e eu me arrependi. Depois que eu terminei, gostei bastante do resultado. O único problema dela é que ela irrita bastante. Quando você está instalando é bem complicado, é bem perigoso em relação aos olhos e a pele, ela irrita bastante. Então é bem chato de trabalhar com ela por esse motivo. Mas tirando a parte da coceira é tranquilo. E como é que veio essa lã de vidro? Ela vem enroladinha, 15 metros quadrados, já cortada com uma largura de 60 centímetros. E facilita você colocar na parede. E primeiro foi feito nas paredes porque o teto é feito posteriormente. Então coloquei ela nas paredes e nesse momento eu passei os conduítes. Fiz a furação das madeiras onde os conduítes iam passar, passei os conduítes antes de fazer o plaqueamento. Passo 2, que é o passo do plaqueamento com o drywall. Eu utilizei aqui 2 tipos de placa de drywall, a RU, que é resistente à umidade, que foi utilizado no banheiro, e a Standard, que foi utilizado no resto do ambiente. Também foi utilizado parafuso específico para drywall e eu tentei seguir as normas de instalação, mas no final acabei cometendo alguns erros em relação ao posicionamento das placas na parede, para evitar que apareçam fissuras posteriormente e tal. Eu acabei cometendo alguns erros, mas nada que seja muito grave, pelo menos do meu ponto de vista. A placa ela é muito simples de trabalhar, ela é muito fácil de cortar e de desbastar. Então é bem simples, com um estilete, uma régua você consegue cortar essa placa e instalar é muito fácil de fazer isso. E nesse momento da instalação das placas eu também fiz os recortes para as tomadas e os interruptores. Eu também fiz o recorte ali do quadro de distribuição e a fixação do quadro de distribuição elétrica. Depois de fazer a instalação de todas as placas na parede, eu fiz o teto. Mas antes de colocar a placa no teto, eu coloquei o isolamento térmico e acústico, a lã de vidro. Depois eu coloquei as placas no teto. Uma coisa interessante que para ajudar a segurar a lã de vidro no teto, passei um fiozinho de nylon e grampeei eles nas travessas para que a lã de vidro se mantivesse no lugar. Senão ela começava a embarrigar e cair, então foi um pouco mais fácil para mim. Deve ter outro tipo de técnica que seja mais fácil. Eu também fiz um T de madeira que me ajudou a colocar as placas no lugar. Então eu apoiava a placa numa extremidade, eu apoiava no T, ela ficava apoiada no T, e no outro eu levantava e fixava os parafusos, depois eu fixava para lá. Na época, como eu estava trabalhando sozinho aqui, foi assim que eu fiz. Consegui trabalhar só utilizando esse T de madeira. Eu também utilizei o drywall para fazer o revestimento da pia da cozinha, onde iria ser a pia da cozinha. Posteriormente a gente não acabou utilizando essa pia e eu acabei usando essa madeira para a gente fazer um canto alemão, que também foi feito com revestimento de drywall, mas isso depois eu mostro para vocês. Passo número 3, que é o tratamento de juntas. Eu utilizei fita telada, ela é uma tela que é autocolante, e também utilizei a fita de papel com alumínio para fazer os cantos em todo o teto. E nas quinas e no teto eu utilizei essa fita de papel com alumínio. Em relação a essa fita telada, eu não gostei dela. Se eu não me engano, ela não é recomendada. O pessoal do Brasil aqui não recomenda trabalhar com ela. Mas como ela era mais barata e era teoricamente mais simples por ser autocolante, eu acabei trabalhando com ela, mas eu acabei me arrependendo. Deveria ter feito com a fita de papel, o serviço seria muito mais simples de fazer e eu acredito que as juntas teriam ficado com um acabamento um pouco melhor. Mas enfim, acabei utilizando a fita de tela. E se eu pudesse fazer diferente, eu faria. E também utilizei uma massa
específica para fazer esse tratamento de junta, que já veio pronta, né? Uma massa para drywall que já vem pronta, vem num barril de 30 kg e já vem prontinha para uso. Só misturar e passar na parede. Quarto passo é lixar. Essa parte de lixar é a parte mais trabalhosa. E mesmo utilizando uma lixadeira, que foi o meu caso, foi bem desgastante o trabalho, porque fica muito visível a junta. Se não fizer um lixamento perfeito, dá pra ver bem onde foi feito o tratamento de junta. E dá muito trabalho, faz muita poeira. E o quinto passo, que foi a pintura. Então a primeira demão foi passada uma tinta própria para drywall. Segundo o vendedor e alguns vídeos que eu vi, essa tinta ela é uma base, né, para drywall, para que evitar que a tinta acabe descascando da parede, uma vez que, né, o drywall ele é um papel, né, é um gesso acartonado, né, como se chama, ele é como se fosse um papel cartão, e teoricamente a tinta acaba descascando se você não passar essa base, que é essa tinta específica para drywall. E nós compramos uma lata de 3,6, né, que é o padrão, e ela rendeu muito menos do que o fabricante recomendava, mesmo a gente respeitando as diluições recomendadas ali no rótulo da tinta. Então não recomendo essa tinta, não gostei dela. E as demais demãos, depois da base, nós utilizamos tinta acrílica comum, que mesmo sendo uma tinta de melhor qualidade, teoricamente lavável, nós não gostamos dela ser muito fácil de riscar. Eu não sei se é por causa do drywall, mas ela riscava muito fácil. Qualquer batidinha na parede ela acabava riscando, deixando uma marca. E por último, depois que nós cansamos desses riscos que ficavam nas paredes, nós acabamos passando uma demão de tinta esmalte sintético à base d'água. A base d'água, nós preferimos trabalhar com a base d'água porque teoricamente tem um cheiro menor, né? Para trabalhar com ela também é mais fácil, porque a diluição dela é com água e é muito mais fácil de você limpar a mão, limpar todos os materiais. Se cair no chão também você passa uma água, ela sai. É bem simples de trabalhar, não precisa trabalhar com solvente. Apesar de ela ser um pouquinho mais cara, nós preferimos trabalhar com essa tinta esmalte sintético à base d'água. Essa tinta esmalte sintético à base d'água utilizamos a semi-brilho, fosca se eu não me engano, para dar a mesma sensação da tinta acrílica, né? Não ser tão brilhante, apesar dela criar uma película que protege a parede e deixa bem mais resistente a riscos, e nós gostamos bastante do resultado depois disso. Então aqui eu vou dar uma dica bônus que eu não sei se como eu disse, é minha experiência, eu não sei se é recomendado, mas nós fizemos isso e nós gostamos do resultado. Mais para frente, nós acabamos refazendo uma parte, e como nós já não tínhamos mais essa tinta que é a base, né, para o drywall, nós acabamos utilizando apenas a tinta esmalte sintético à base d'água e sem a base específica para drywall. Nós utilizamos ela diretamente na chapa ali, né, no gesso acartonado, e o resultado foi excelente. Ficou a mesma coisa que a gente ter passado toda a base antes. Então essa é a dica que eu dou. Eu posso estar errado, mas em relação à minha experiência, ficou excelente. Nós fizemos o plaqueamento e passamos diretamente, sem base, sem nada, a tinta esmalte sintético à base d'água na parede e ficou perfeito. O acabamento dela, a primeira demão já fica bem bonito, uma segunda demão fica excelente. E a gente está com mais de um ano com ela passada e até hoje não apresentou nenhum tipo de problema. Então fica a dica aí. Se eu fosse refazer isso aqui hoje, ou fosse fazer outra, não passaria essa base. A gente gastou muita tinta aqui. Foram alguns galões de tinta acrílica e pelo menos, se eu não me engano, foi 1 ou 2 galões dessa base específica para drywall, que era bem cara. Se eu não me engano, foi quase R$100 a gente pagou nela. Então, preferia passar direto a tinta esmalte sintético à base d'água, daria um resultado muito melhor, protegeria dos riscos, e para limpar é muito simples, muito facinho de limpar, e eu gostei muito mais do resultado. Então fica a dica aí para quem quiser se arriscar como eu. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? E se vocês puderem se inscrever e seguir o canal, eu agradeço. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.